como que nós que somos sobreviventes conseguimos atingir as nossas metas, conseguir sucesso, concluir projetos, porque a gente tem essa dificuldade por muitos motivos. Falta de autossegurança, falta de amor próprio, muitas doenças físicas e psicológicas. É um caminhão de problemas que a gente vai dirigindo ao longo da vida, até se alcançar a cura, e depois a gente inicia um processo de reconstrução da vida. E às vezes começa até tarde demais, né? Eu comecei a construir uma vida profissional com 34 anos. Antes disso, era uma sabotagem atrás da outra. Minha mãe, ela sumiu com o meu histórico. O primeiro passo é cala a boca, né? Tipo, se você igual eu, por exemplo, eu era muito tolinha, né? Eu quero ser master coach. Aí cada formação que eu fazia um monte de foto e tal. Saía com pessoas. Comecei a criar relevância na própria São Paulo. Comecei a conhecer aquela Faria Lima ali. E comecei a ter sucesso, porque realmente eu tenho muito conhecimento agregado. E aí, o que eu percebi? Eu percebi inveja escancarada. Tipo, ninguém elogiava. Tipo, todo mundo olhava, ficava olhando. Elas votam por inveja. Medo da filha ser mais inteligente, de ter mais títulos. Se elas não têm faculdade, elas não querem que as filhas... a insegurança delas são essa. Como que faz elas não aceitam isso, então? Como que faz para conseguir esse sucesso profissional, né? Como conseguir atingir essas metas com tanta coisa contra, né? Remando contra a maré. Literalmente remando contra a maré. Então, o primeiro passo é calar a boca. Se você tem uma grande meta e um grande objetivo, não conte para nossa mãe. Eu sei que a mãe é o nosso primeiro amor, mas não conte para ela. Não compartilhe com ela o futuro que ela não quer compartilhar com você, porque certamente ela vai te sabotar. E é o que aconteceu comigo. Eu estava em São Paulo e ela fez um arraso com a minha vida. E hoje eu converso, hoje sou amiga do meu ex e tudo, mas o que acontece? Hoje eu consegui se perceber, era ela que estava envolvida no meio disso tudo, armando por detrás. Até que chegou o ponto que eu caí literalmente. Mas nada é impossível, né? A gente cai e levanta, né? É o nosso dom, né? Dom que Deus nos deu de cair e levantar. Mas a gente cai e levanta mais forte, né? E é essa que é a grande diferença. A resiliência é isso, né? A capacidade da gente cair e levantar mais forte, né? Desenvolvendo emoções mais positivas, criando essa empatia, porque isso tudo depende também da nossa autoeficácia, essa capacidade da gente criar sonhos, né? Tudo começa com sonhos. Mas o grande segredo do sucesso é não compartilhar os sonhos com quem não vai viver o nosso futuro. Isso é uma coisa que eu aprendi de uma maneira muito cruel, assim, não foi uma coisa que eu esperava, ninguém espera, mas se tem uma meta, não compartilhe. Uma grande meta, então, não compartilhe, nem talvez com o seu próprio marido, porque ele não entende o propósito, né? Você tem que estar sempre alinhado com o propósito. Se você está junto com uma pessoa, o propósito tem que estar alinhado, senão não vai dar certo. E metas e objetivos é diferente, né? A meta, a gente vive em metas todos os dias. Quando a gente acorda de manhã cedo, a gente vai criando pequenas metas. Por exemplo, a minha meta é jogar um lixo fora, é acordar às 6 horas da manhã, fazer uma caminhada. Um grande objetivo, ele é muito mais... O objetivo, ele é específico, né? O objetivo... Peraí, eu inverti. A meta, ela é específica e o objetivo, ele é mais genérico. Como é que eu te explico isso? Se você falar assim, eu quero emagrecer, por exemplo. Emagrecer é algo muito genérico, concorda? Ok, eu quero emagrecer dentro de 2 meses 15 quilos. Isso já é algo mais específico. Então, existe essa diferença, né? E como que a gente desenvolve isso ao longo do dia? Com pequenas atitudes. Sabe? Sempre fazendo o que é mais difícil primeiro, sabe? Minha dificuldade de acordar, né? Porque a gente cria um tédio tão grande quando está dentro de um ambiente tóxico. A gente não quer nem acordar, a gente quer sair, tipo, quer passar o menos tempo possível em casa e acordar o mais tarde possível pra gente não ter que lidar com aquele conflito. Né? E com a realidade. Só que isso atrapalha a gente, né? Isso atrapalha muito a gente. Quando a gente... É uma espécie de fuga, né? Então a gente tem que aprender a lidar com esse conflito de uma forma mais madura também. Então o que a gente pode fazer? Começar a criar pequenas metas. Não, peraí. Qual que é o objetivo central de eu acordar mais cedo hoje? Meu autodesenvolvimento. Eu vou acordar 15 minutos mais cedo, vou dedicar esses 15 minutos ao ler um livro, por exemplo. Isso você está satisfazendo você. Então você está ao caminho do seu progresso.
E aí você respira fundo e acorda, elas vão criticar lá, acordou mais cedo hoje, né? Tudo que a gente faz, de bom ou de ruim, tem crítica, não existe. Enfim, né? A gente é a palhaça da história, a roda da conversa, enfim. A gente sente até uma crise no meio disso tudo, né? Porque, poxa, eu sou a parte principal, né? Eu sair, meu nome começa a ser falado. Eu chegar, todo mundo cala. Elas são protagonistas. Né? E nós somos protagonistas, e elas são eternas antagonistas, porque elas nunca serão protagonistas das vidas delas e precisam viver como antagonistas na vida de alguém, né? Para humilhar, para se sentir superior. Nunca. Travou para mim, gente, voltou. E aí... Exatamente, faz parte, né, da integridade, do ego delas, né? Se elas não fizerem isso durante o dia delas não foi ganho. E mais o que a gente pode estar fazendo para conseguir atingir essa... Oi? Mais o que a gente pode fazer... O que a gente pode fazer mais para conseguir atingir as nossas metas e objetivos? Criar, não contar, né? A primeira dica. A segunda criar pequenas metas. Não é isso? Mais criar alguma dica metas, em relação a isso? Além de criar pequenas metas, né? Tá sempre revisando, tipo, o nosso progresso. Isso é muito importante. De uma semana para outra, o que eu fiz que deu certo, o que eu não fiz, o que eu preciso fazer para não desanimar, porque desenvolver um novo hábito é algo muito chato. E uma coisa que é interessante, a gente não procrastina. A gente só procrastina porque a gente vai sentir dor da adaptação e também a gente procrastina por essa questão da gente... nós somos muito cobradas pelo perfeccionismo. Nós que somos vítimas das mais narcisistas, somos cobradas pelo perfeccionismo o tempo todo. Então a gente procrastina por quê? Porque a gente tem medo de falhar. Entendeu? E a falha vai ser inevitável, né? Faz sentido, né? A gente procrastina porque tem medo de falhar. Mas faz parte do processo falhar, né? Faz parte do processo. A grande questão é o que eu aprendi com essa falha, né? E é uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? Eu sou a ovelha negra, eu tenho orgulho de ser ovelha negra, porque eu comecei a vida muito cedo, vivi muita coisa, eu não posso reclamar, porque eu vivi muita coisa perigosa, que hoje eu nem teria coragem de fazer, mas tudo isso porque eu era vítima, enfim, tudo isso porque eu estava dentro daquele ambiente. Mas eu me orgulho disso, porque cada perigo que eu vivenciei, de certa forma, eu aprendi com aquilo ali, e levei aquilo ali com a minha vida. Então, o erro que a gente comete na vida não significa que a gente é feio, ou mal, ou ruim. O erro, ele acontece. Poxa, quantas empresas, para se serem bem-sucedidas, quebraram umas 3, 4, 5 vezes? Quantos CEOs a gente conhece que são milionários que, para chegar no auge, se quebrou 5 vezes? Então, é melhor errar rápido e a gente aprender com aquele erro do que a gente nunca errar e viver na mediocridade a vida toda, né? Então, vai errar. A Coco Chanel, ela fala que... Oi? O sucesso, a Coco Chanel fala que o sucesso se alcança através dos fracassos. Porque o fracasso, ele te ensina onde você errou, né? Exatamente. E aí, qual que é a nossa... Aí, o que vai diferenciar uma pessoa resiliente é o quão rápido ela se recupera desse erro, né? Poxa, beleza, eu errei. A gente paralisa um pouco ali a nossa ação. Mas a gente não pode ficar parado, a gente tem que voltar e entrar em ação novamente. Porque faz parte do processo, a gente tem que aceitar aquilo ali como uma coisa natural. E o principal foi o mesmo erro? Se foi o mesmo erro, o universo está te sinalizando alguma coisa que você tem que mudar. Agora, se você errou vários erros diferentes, você não tem que se culpar por isso, é uma experiência. Né? Só que as pessoas como a gente tende a se cobrar muito, porque a mãe, pra ela nada tá bom. Então, automaticamente, nosso inconsciente já vai criando aquele self de perfeccionismo, né? Então, pra gente aí a gente vai criando aquela cena de procrastinar. Por quê? Poxa, eu não vou... A gente tá fazendo aqui essa live. Eu não tô satisfeita com a iluminação, então num local que eu não gostaria de estar pra fazer. Mas, e aí? E se eu, por exemplo, corresse? Muitos anos eu fiz isso, Virgínia. Perdi muitas oportunidades na vida. Você sabe por quê? Chegava num momento X da apresentação, eu fugia.
Quantas apresentações eu fugi na minha vida, de escola, de faculdade, patrões, assim, eu sempre fui muito brilhante na minha área operacional de vendas, mas eu fugia na hora que eu ia conversar com o chefe. Descobri, fazendo coach, que era uma crença que eu tinha limitante, de paterna, que era autoridade, enfim. Mas olha só, eu só descobri isso com 27 anos. Quantos 10 anos passaram, quer dizer, quantas oportunidades passaram ali e eu não me dei conta, né? Então a gente enfrentar os erros como algo positivo também é importante para desenvolver resiliência. Aliás, é fundamental. E entender que dor, sim. Eu sei que a gente já tem uma vida muito doída, porque desde a infância a gente nunca tem um feedback positivo. Mas a vantagem disso tudo é quantos não a gente consegue superar. A gente consegue viver com vários não, né? Quando eu me formei em Master Coach, eu liguei para o meu pai e falei, obrigada, pai, por cada não que você me deu. E aí a esposa dele me deu a seguinte devolutiva, agora eu tenho medo de você. Eu não entendo por que você tem medo de mim. Só estou agradecendo por cada não que ele me deu, que se não fosse cada não, eu não teria chegado aqui. Porque o não, de certa forma, o não, quando você fala uma coisa para mim, me gera um pouco de revolta, né? E a revolta ela é importante para você crescer também. Se você não é revoltado com alguma coisa na tua vida, você não vai mudar, né? Então, toda acomoda, né? De certa forma, nasce de uma pequena revolta. Você pode dar dicas, né, para o pessoal vencer a procrastinação no cumprimento das metas, porque tem isso também, né? Muita gente procrastina por vários motivos, né? Desde falta de maternagem, a autossabotagem, e foi sabotada a vida inteira e tem medo, né, do progresso. Ou foi treinado para não ter progresso. Essa mãe despersonalizou e colocou essa crença de que você não se sente digno de alcançar o sucesso. Então, você já inconscientemente, né, nós somos 95% inconsciente, está lá no seu subconsciente, de que você não merece o sucesso. E aí entra a procrastinação. Como que a gente se liberta dessa procrastinação para conseguir alcançar essas metas? Ressuscita, né? A gente tem que ressuscitar, né? Porque dá para fazer isso. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é a gente colocar uma meta, pequenas metas, né? 2 meses, se projetar para frente, nunca no passado. Porque se a gente para no passado, ok, eu amo psicanálise, mas o passado gera depressão e diabetes, tá, pessoal? Não foque no passado, porque o passado não tem como a gente mudar, mas a gente consegue alterar o nosso futuro. E como que a gente faz isso, gente? Projetando, criando grandes metas. Poxa, quem eu quero? O eu ideal daqui a 10 anos, como que eu vou estar? Em qual situação? Em qual ambiente? Qual estado que eu vou ter conquistado? Né? Criar essas situações emocionais dentro de você e fazer pequenas submetas ao longo disso. A partir disso, de tudo que eu visualizei na minha vida, como que eu vou conseguir alcançar isso? Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar diante dessa situação? O que eu preciso, que depende só de mim, para me chegar nesse sucesso? Tanto que eu quero, tanto que eu almejo na minha vida. Quando eu estiver lá, quem vai estar junto comigo nesse sucesso? Muitas das vezes não vai ser nossa mãe, mas vai ser nossos filhos, vai ser as nossas amigas que a gente conquista ao longo do nosso processo, né? Muitas das vezes a nossa família se torna nossos colegas de trabalho, né? Porque a gente não tem com quem trocar. Então, sim, existem muitos como a gente e a gente pode se apegar, sim, a essas pessoas, com histórias de vidas como a gente. Então, eu sei que a validação paterna e materna é fundamental. É o primeiro amor, né? Mas se isso não existir, quem vai estar do nosso lado? Primeiramente Deus, né? Eu tenho muita fé. Mas e quem esteve com a gente durante essa jornada? Nossos colegas de trabalho, nossos colegas de faculdade, nossos filhos, né? Eu acho que uma coisa que eu observo, que uma das coisas que me deu muita força no passado foi minha filha. Eu chorava na minha casa. Setembro foi o pior, foi o auge de setembro, porque eu me separei em julho e já estava dando 2, 3 meses que eu não via ela. E, enfim, e eu chorava, será que eu vou ficar com a minha filha, né? Poxa, eu fiz errado de ter entregado a guarda pro pai. E depois eu vi que não fiz, porque as indiretas, elas chegavam e falavam palavras horrorosas, de baixo escalão mesmo, diabo, peste, demônio, poxa.
peraí, a gente tem poder na palavra. Se ela tá falando isso da minha filha, eu repreendo aquilo ali e falo, não, minha filha é uma bênção, ela é uma joia, ela é a joia mais preciosa que ela me deu. E blindar, assim. Para vencer a procrastinação é você pensar para frente, nunca pense para trás, né? E pensar por que aquilo é importante para você, o quanto que está impactando eu deixar de fazer aquilo ali, né? Porque, igual, por exemplo, uma coisa que a gente procrastina muito é essa questão da alimentação, do autocuidado, né? Poxa, eu não estou me alimentando bem, eu estou ofendendo o meu próprio corpo, né? Então, poxa, quando você pensa em coisas assim, eu não estou estudando, eu não estou prejudicando a outra, eu estou prejudicando a mim mesmo, né? O que eu posso fazer? Pequenas ações que eu posso fazer em direção desse sucesso. São pequenas coisinhas que ao longo que te gera sucesso, não é a velocidade, mas é a consistência dos atos. Então, pequenos atos consistentes geram grandes soluções, geram grandes resultados ao longo do processo. Para parar de procrastinar é começar pequeno. Não é começar a acordar, beleza, eu acordo 10 horas da manhã, amanhã eu já vou acordar às 6. Isso é muito radical. Então, isso tem que ser gradativo. Acorda, tipo, 9h15, 9h30. E cria um senso de propósito também. Não adianta você acordar sem propósito também. Não, peraí, eu tô acordando mais cedo, mas por que eu tô acordando mais cedo? Por que eu tô fazendo essa ação? Tô fazendo essa ação porque ao longo de 10 anos, ou ao longo de 2 anos, vai me dar esse resultado. Vou dar um exemplo de caminhada. Você caminha, né? Você caminha 30 minutos por dia. Você não está vendo resultado, mas daqui a 2 meses você começa a ver mais disposição, você começa a funcionar o seu oxigênio de respiração melhor, enfim. Então, tudo tem que estar linkado com o seu propósito de vida. O propósito de vida é fundamental para não procrastinar. E sim, feedback negativo vai ter sempre. Então, esse auto-amor, eu me basto, não preciso da sua opinião, eu me basto. Estou fazendo isso por mim, não é pelo outro, porque a gente procrastina, de novo eu falo, porque a gente tem medo de falhar e porque a gente tem medo da dor, de adaptar. Então, vai doer, não adianta. Toda adaptação tem uma dor. Vai ter que estar abrindo mão daquilo ali para você querer aquilo ali. Então, é uma coisa questão química fisiológica, né? Quando você alcança pequenas ou grandes metas, o nosso corpo, ele é uma máquina, né, que funciona à base de muitos hormônios e muita bioquímica. E quando você alcança essa meta, doses de dopamina são lançadas e serotonina no seu corpo. Então, à medida que você vai alcançando essas pequenas metas, seu corpo vai te dando uma sinalização química de que você é bom, que é gostoso, e aí você vai fazer outra pequena meta. Vai alcançar, seu corpo vai dar sinal novo. Celebre. Celebrar as metas, né? Alcançadas. Mesmo isso é uma coisa que muita gente não faz, tipo... Isso é muito importante para a mente humana. Quando a gente celebra pequenas metas alcançadas, faz muito. É uma recompensa que você dá para o próprio cérebro. E também. E a gente não está acostumado com isso, né? Não, né? Estranho. Celebrar alguma coisa. E celebrar alguma coisa, não podíamos celebrar nada, senão a gente atiçava os olhares de reprovação, né? Então nem podíamos celebrar nada. É algo diferente. A gente tem que acostumar a bioquímica do nosso corpo para esse algo diferente. E a gente começa com essas pequenas metas. E o que eu vi em consultório, atendendo como terapeuta Ayurveda, minhas pacientes, é que a culpa, ela está muito relacionada com a procrastinação. A culpa é algo que, assim, você acaba, de forma inconsciente, entrando num estilo de vida de autodestruição. Então, seja do corpo, da sua alimentação, da sua atividade física, da sua vida profissional, vem junto, carregado com esse sentimento de não merecimento. Esse sentimento de não merecimento vem de quê? Da culpa. Então, trabalhar a culpa é super importante para que você se sinta no direito e se sinta esqueci o nome que eu acabei de falar. No direito e se sinta que você pode, que você tem esse direito a ter sucesso, a alcançar suas metas. Porque senão o seu corpo ele entra nesse processo de autodestruição. Ao mesmo tempo que você quer, seu corpo não quer. A sua mente, no seu subconsciente, não quer que você alcance, né? Não deseja que você alcance para você continuar
com esse pensamento de culpa e de não merecimento. Então, é algo que precisa ser trabalhado, não merecimento e a culpa. Isso, exatamente, isso tem a ver muito com a crença limitante, né? E que isso foi plantado desde a nossa infância, né? E libertar dessas crenças limitantes é fundamental. Agora, celebre pequenas metas. Se você conseguiu, por exemplo, acordar mais cedo hoje e conseguiu atingir aquele objetivo, celebre internamente, sabe? Eu sei que parece ridículo eu celebrar porque eu acordei hoje, por exemplo, 6 horas da manhã, sendo que eu costumo acordar 8 horas, e meu objetivo era acordar às 6, e eu sempre atrasava. Poxa, que legal! Caramba, eu acordei 6 horas hoje. E celebrar não necessariamente com algo material. Você pode fazer assim, ó, um movimento assim com a mão já eleva a sua serotonina, já eleva a sua dopamina. E sim, é legal, é divertido. Quando você eleva e celebra, o seu inconsciente ele já vai melhorando essa questão também da reprovação, Sim. porque a gente é massacrado desde quando a gente nasce, o tempo todo a gente é massacrado. Gatilhos, então, mas a gente também já está acostumado com isso, né? Então celebre. Celebrar, então, nem pensar, isso faz um bem danado. Até para nossa autoestima. E cria novos estímulos para você fazer outra meta em seu corpo, a sua bioquímica, entender que aquilo é prazeroso. A bioquímica é tão séria que para quem é codependente, o organismo fica acostumado a brigas. E aí, quando você está em paz, você sente um vazio existencial e não entende que o vazio existencial não é vazio existencial, é paz. Mas você cresceu em um ambiente de guerra, de brigas, de adrenalina e cortisol a 1000. E aí, quando seus hormônios estão ok, para você é estranho, você pensa que você está triste, mas é só paz, que você não entendeu ainda que é paz. Então, exato, celebrar com certeza vai mexer nessa bioquímica do seu corpo. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Outra coisa sobre procrastinação é criar novos hábitos que eu falo, tipo, formas diferentes de fazer alguma coisa. Por exemplo, um caminho que você vai embora para casa, né? Isso ali também desenvolve a sua resiliência fazendo isso. Vamos supor, você pega um caminho, todo dia você pega aquele caminho X para você ir embora para casa. Mude a rotina, porque você vai desenvolver novos neurotransmissores que eles falam, né? Então isso é importante também. Isso é legal também porque vai desenvolver a sua criatividade, além da resiliência e essa questão de procrastinação. Então, por exemplo, hoje eu peguei... Se existem 2 caminhos para você chegar no local, vai intercalando. Hoje eu peguei o caminho A e amanhã eu pego o caminho B, entendeu? Começa a desenvolver esses hábitos diferentes. Por exemplo, se eu faço a forma de um bolo, por exemplo, um arroz, por exemplo. O arroz é algo muito prático, né? Se eu vir... eu costumo lavar o arroz para fazer, mas tem uma técnica diferente aqui que vai me auxiliar. Eu posso fazer diferente essa técnica. Então, desenvolver habilidades também diferentes auxilia muito nessa questão da procrastinação. Tipo, que vai ser divertido, vai ser até um pouco lúdico, né? Então, não vai ser algo pesado. E quais são suas dicas, Aline, de organização e planejamento em relação a metas? O planejamento, ele tem que ocorrer de forma muito real, assim. Não adianta a gente colocar um planejamento que não vai acontecer. Isso você vai estar criando uma ilusão na tua mente. Então, você tem que fazer essa questão do planejamento e organização. Tem que ser realista, né? Tem que planejar, mas tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Dentro do seu, por exemplo, eu quero ficar definida, por exemplo. Quero malhar na academia e ficar definida, mas eu tô totalmente flácida. Em quanto tempo que eu quero isso? Eu quero isso em uma semana. Poxa, aí é delírio, né? Então, você tem que colocar uma meta realista. E uma coisa que eu sempre coloco em questão de planejamento na vida para dar certo é número, meta e prazo. Né? Não adianta Olha que você importante, gente. Se você não coloca prazo no que você vai fazer, é um sonho, né? É verdade. Então, tipo, coloque metas ali, mas uma meta que seja real, que seja realista, mas até quando que eu vou atingir aquele resultado? Até dia X, a data Y. Tá, mas qual que é o número daquilo ali? Tudo é matemática, né? A gente que é meio que... Acha que a gente não sabe matemática, mas a vida é matemática. Então, qual que é o número daquilo ali? Qual que é o resultado mensurável? Qual que é o mensurável? Qual que é o resultado mensurável que aquilo ali que eu tô tendo, né? Qual que é a principal evidência até que eu atingir aquela meta, aquele resultado? Até que papel, eu sei que às vezes a gente tem que... E
como que nós, exatamente, qual que é a principal evidência daquilo ali, né? Aquela bolsinha. Qual para a gente conseguir desenvolver nossos talentos profissionais, né? Depois de tanta despersonalização, né, por conta do abuso narcísico, como que a gente consegue desenvolver esses talentos profissionais? É possível desenvolver alguma coisa depois disso tudo? Sempre, sempre, sempre. A primeira coisa que a gente tem que... Eu acho que uma das principais premissas e privilégios que a gente tem, né, é se tornar empático, né? A gente que vem desse abuso narcísico, a gente desenvolve muita empatia, né? E a empatia ela é fundamental para habilidades profissionais. Então, assim, sim, o que a gente pode tirar de proveito no meio de tanto abuso emocional? Muita coisa. A primeira coisa é essa questão de desenvolver a resiliência, que a gente acaba se adaptando. Outra coisa, a gente desenvolve senso de empatia. Essa questão de você lidar também com várias pessoas diferentes, né? Essa capacidade que a gente tem de tolerar pessoas diferentes, ser tolerante, ter essa questão da administração da emoção, a gente é um treinamento em casa, né? A partir do momento que a gente se desenvolve, se autoconhece, a gente começa a lidar com chefes também que são abusadores, porque a gente está numa era narcisista, né, Virginia? Então, sim. Não, sim, a gente tem muitos casos, a gente vem de mães narcisistas, mas não é só nossa mãe, né? Não. A gente está dentro da era do narcisismo mesmo, essa questão de selfie, Instagram, idade. A gente passou o boom, né, em 2016, que foi o boom da ansiedade e da depressão, do transtorno bipolar. Agora a gente está entrando na área que é uma era muito assim, eu penso muito em questão de crianças hoje em dia. A gente tem que criar capacidades socioemocionais nas crianças, por quê? A gente está numa era narcisista e psicopata. A partir do momento Sim. que a emoção do outro não faz mais sentido, é um boom de psicopatas, né? Vai ser um prato cheio, né? Robótica, enfim. Então, e a gente que tem a mãe narcisista e vem um seio disfuncional, a gente já cria esse treinamento, né? Então, a gente leva isso com a gente na nossa vida profissional. Mas a gente, primeiramente, tem que se cuidar e cuidar dos nossos traumas e crenças limitantes, porque não acontece igual aconteceu comigo, né? De eu perder várias oportunidades, porque eu não tinha trabalhado em mim minhas crenças limitantes. Então, eu tinha dificuldade para lidar com uma chefia, eu tinha dificuldade, por exemplo, para me posicionar, porque eu era uma menina que vendia muito, mas os tubarões, por exemplo, roubavam as minhas vendas. Dando um exemplo, por quê? Porque eu era muito passiva, né? Então, quais são os riscos também da gente ser tão passiva, né? Então, para isso a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento. Então, a gente leva para a nossa vida profissional tudo isso, né? Porque a gente acaba sendo reflexo na nossa vida profissional que a gente é em casa, né? E quando a gente cria essa consciência e treina isso em casa, a gente se torna um adulto mais controlado emocionalmente. Porque uma das coisas que a gente mais sofre sendo vítima de um abuso narcisismo é a gente não ter controle emocional e a gente não tem consciência daquilo. Né? E aí, primeira ação que acontece, o primeiro conflito que acontece dentro de um ambiente corporativo é o quê? A gente lidar com o conflito, ou a gente foge, ou a gente confronta de forma negativa sem criar uma discussão saudável, né? Então, é muito importante a gente se autoconhecer, conhecer as nossas forças, Sim, né? precisamos. Conhecer Até as nossas porque forças é muito importante. as nossas habilidades talvez foram treinadas pela ótica da mãe narcisista, né? O que ela achava que era bom pra gente, a gente seguia. E aí a gente se descobre, além das crenças limitantes, né, de matemática, que a sua mãe narcisista de repente projetou em você que você é ruim em matemática, que você é ruim em português, ou ela projetou que você seria uma ótima bailarina, que bailarina é a sua cara, quando na verdade você se interessa por música. Tem que fazer esse redescobrimento, tem que passar pela lupa de um bom detetive, que você pode, né, fazer isso, né, olhar de fora, não quem está dentro do contexto, porque quando a gente está dentro do contexto, a gente só consegue ver, se limitar ao que está ali. Tudo que a mãe narcisista colocou, a gente olhou pela nossa perspectiva e muitas vezes pelos olhos dela. Quando a gente se coloca de fora como um detetive, a gente vê outras perspectivas em volta, e aí a gente começa a pensar, opa, eu acho que eu não gosto tanto assim do balé, opa, eu acho que eu tenho afinidade mais com humanas do que com exatas. Ah, eu acho que eu gosto disso, mas dentro dessa área, tem uma área que eu gosto mais. E aí, não tem aquela pressão, né, no seu ouvido,
de que o que é melhor para você, e muitas vezes a gente também fica muito preso ao ego, que a mãe narcisista impõe desde criança que para você ter sucesso na sua vida você precisa ser advogado, engenheiro ou médico. E não é isso que você quer, não é isso que está lá dentro de você, no que está no sentido da sua vida, né? Isso não está no fluxo do sentido da sua vida, está na dela, não na sua. E aí, quando você faz essa descoberta, passa por essa autenticação, né? Falando aí da extensão do curso, quando você autentica aquilo que é real e o que não é da sua mãe narcisista, você cria a sua identidade. E às vezes tem que criar uma identidade, né? Que é a que está atual, talvez, não é bastante. Hoje eu utilizo muito um assessment que é o Via Character. Ele é um assessment que você consegue, são 24 forças de caráter, né? Os seres humanos, quando eles trabalham em cima das suas forças, potencializam suas forças, eles aumentam até 73% do seu engajamento. Então, uma dos assessments que eu faço é o Via Assessment, Via Character. E assim, ele foi desenvolvido pelo Mark Seligman, um dos maiores especialistas em psicologia positiva. E é uma coisa que é bem interessante, né? Muitas pessoas não têm noção do quanto de força eles têm. Forças de virtude, forças de caráter. Quando a gente conhece, sabe que a gente tem aquelas forças ali, no momento de conflito, a gente vai potencializar. Precisa de despertar essa leoa, né? Dentro de nós. Exatamente. Mas a gente tem que ter a consciência de quem é essa leoa, né? Porque no momento de conflito, se a gente sabe quais são as nossas forças, a gente não vai ficar focado na fraqueza do problema. Não, peraí. Dar um problema de adversidade ali, qual que é a minha força? A minha força é, por exemplo, se for, beleza, eu vou trabalhar em cima daquilo ali. Então, o bacana dos assessments, né, comportamentais, é que eles te dão clareza de quem você é. Né? Igual aconteceu comigo, né? Eu sofri esse abuso, esse descarte, e eu só consegui manter. Se eu não tivesse conhecimento, talvez eu teria me matado, mas eu já sabia quem eu era. Eu fiz 6 assessments. 6 assessments pra provar que eu não sou doida. Olha pra você ver. Não, peraí, eu não sou doida. Eu descobri que eu não era doida mesmo. Eu descobri que eu tenho um alto poder visionário. Eu sou visionária, eu não sou doida. E visionários, muitos ricos são, muitos empresários são. Então, peraí. Não tô louca, não. É porque eu penso muito além na frente. É porque eu sou muito curiosa e pesquiso. Então, os assessments, eles te dão clareza de quem você de fato é. E muitas vezes não tem essa consciência, né? Às vezes, muitas vezes a pessoa tem aquela opinião ali, mas aí você faz aquele acesso, se aplica e descobre de fato quem você é. Então, uma das habilidades que é muito importante é você descobrir quais são as suas forças de caráter para você desenvolver, para você potencializar numa empresa. E, de fato, desenvolver resiliência, porque a resiliência, ela é desenvolvida, né? Você consegue trabalhar de forma do improviso, você consegue trabalhar essa questão enfim, de trabalhar. A resiliência não é só uma habilidade que você nasce com ela, é uma habilidade que pode ser desenvolvida como todas as habilidades dá para ser desenvolvida, né? Não só a resiliência, mas o otimismo, o trabalho em... Quanto a habilidades, assim, a gente sempre tem que estar buscando essa força interna, né? Senso de propósito, o que você de fato quer? Você quer por você? O que eu quero ser na minha vida? O que me deixa feliz? Né? A primeira pergunta o que de fato me deixa feliz? Que tipo de vida que eu quero levar? A partir daí a gente começa a descobrir qual é o trabalho que você quer ter, né? Muitas vezes a gente fica anos dentro de uma empresa levando uma vida que a gente não queria levar, mas é porque a gente não fez aquela pergunta lá no início da nossa carreira, que tipo de vida que eu quero levar? E a partir desse momento que a gente responde essa pergunta, que tipo de vida que eu quero levar, você descobre qual que é a tua profissão. Como que vai ser minha rotina, né? Criar esse plano, né?